Obrigada, Cândido. Agora a gente vai estar com a Alessandra de Camargo Costa, psicóloga clínica, bailarina, especialista em cinesiologia, graduada em psicologia analítica e abordagem corporal, especialista em transtornos alimentares pela Unifesp e foi membro do PROATA, Programa de Orientação e Atendimento a Pacientes com Transtornos Alimentares, da Universidade Federal de São Paulo, de 2003 até 2010. Boa tarde a todos. É um imenso prazer poder compartilhar um pouco com vocês aqui o trabalho que eu desenvolvi no PROATA durante esse tempo todo e principalmente um trabalho de psicoterapia na abordagem corporal dentro de uma instituição pública e um dos maiores serviços de transtorno alimentar do país. Então, vou compartilhar um pouco com vocês a minha experiência, falar um pouquinho do diagnóstico rapidamente, para depois a gente entrar na parte clínica. Tá? Vou começar com um videozinho. Só para aguçar os nossos sentidos, aí aquecer um pouquinho para entrar no trabalho. Então, a compulsão alimentar, ela também pode ser chamada de binge, né? Binge Eating Disorder, transtorno da compulsão alimentar periódica. E alguns termos possíveis são episódio bulímico, episódio de compulsão alimentar, ataque de comer, farra ou orgia alimentar. Aí é importante que a gente diferencie a compulsão de uma ingestão excessiva, né? Na compulsão alimentar, um episódio de compulsão alimentar, sempre existe uma grande quantidade de comida num tempo limitado, então no máximo 2 horas, com a sensação de perda de controle, o que não acontece necessariamente com pessoas que comem grandes quantidades, né? Às vezes a gente recebe no consultório beliscadores, pessoas que comem grandes quantidades ao longo do dia e não necessariamente são indivíduos que têm um transtorno da compulsão alimentar. Episódios de fato de compulsão alimentar. Outra coisa interessante é que a compulsão pode ser, por exemplo, por qualquer tipo de alimento. Então, tem pacientes que têm compulsão por frutas. Não necessariamente alimentos gordurosos, calóricos, que é o mais frequente, mas depende aí do tipo do alimento. Aí, dentro das categorias, né, dos
transtornos alimentares, existem 3 grandes categorias pelo DSM-4, que é a anorexia nervosa, bulimia e os quadros não específicos em outra categoria, que são os TANEs, né? Transtorno alimentar não específico. Dentro do TANE a gente encontra o transtorno da compulsão alimentar periódica, que hoje ele se encontra no apêndice B do DSM-4, não é ainda uma categoria específica, mas possivelmente possa ser incluído aí no DSM-5 como uma nova categoria. E esses transtornos inespecíficos são importantes porque num serviço de 50% para cima dos pacientes que procuram tratamento estão inseridos nesse nicho, né? Então, são muitos os casos de anorexias não típicas, inespecíficas, bulimias, que não se enquadram completamente no quadro, e o TCAP, né, que é o transtorno da compulsão alimentar periódica. Outra distinção importante, que às vezes existe muita confusão, é a diferença entre transtorno da compulsão alimentar e a bulimia nervosa, principalmente a não purgativa. No TCAP existe o episódio de compulsão e não existe um comportamento compensatório seguinte para tentar eliminar o ganho de peso. Na bulimia nervosa já existe um comportamento na sequência que pode ser um comportamento purgativo ou não. O purgativo seria o uso de vômitos, né, assim, a indução de vômitos, uso de laxantes, diuréticos. Mas existe também a bulimia nervosa não purgativa, né? Que são os casos onde que são os casos onde os métodos compensatórios são jejuns, por exemplo, ou exercícios excessivos, e são quadros de bulimia. Então, às vezes, inclusive médicos, psiquiatras encaminhavam lá para o Hospital São Paulo, para o PROATA, pacientes com a hipótese de terem um transtorno da compulsão alimentar e eram bulímicas. Isso faz diferença também no tratamento. Então, o quadro aí completo para vocês terem uma visão mais clara. Enfim, então são episódios, né, recorrentes de compulsão alimentar, excesso alimentar com perda de controle e comportamentos associados que teria que ter pelo menos 3. Comer rapidamente, comer até sentir-se cheio, comer grandes quantidades de alimento quando não está fisicamente com fome, comer sozinho em razão do embaraço pela quantidade de alimentos, sentir repulsa por si mesmo, depressão ou demasiada culpa após a compulsão, acentuada angústia pela compulsão alimentar, com uma frequência e duração de média de 2 dias na semana por pelo menos 6 meses, e não se utilizando de métodos compensatórios. O TCAP, né, ele atinge mais ou menos de 15 a 30% dos obesos que procuram tratamento. E de mais ou menos de 0,7 a 4% da população geral. Com comorbidades importantes, muitas vezes um quadro depressivo, quadros ansiosos, acompanham também esse quadro, e isso também faz diferença na parte medicamentosa. E aí a grande questão, né, de dificuldade no tratamento é que o vício aí é por comida, é por algo necessário à sobrevivência, né? E as próprias pacientes falam, como eu vou fazer? Porque eu não posso ficar sem a comida. Diferente do alcoólatra, do dependente químico, que a gente consegue lidar com essa abstinência e com a retirada da substância. Na comida é um acordo com o alimento, né? É uma nova relação, uma nova busca. Então isso é extremamente difícil, até porque o que se sabe é que uma restrição alimentar é um gatilho para a compulsão. Então os nutricionistas também têm um papel importantíssimo, porque não podem passar uma dieta muito restritiva, porque é ela que muitas vezes desencadeia a compulsão alimentar. Então, tem até o exemplo de uma paciente do grupo que ficou extremamente aliviada, e foi quando ela começou a melhorar, que a nutricionista liberou um doce por dia.
Então, se eu posso comer um doce por dia. E o objetivo maior também, que tem que ficar muito claro, né, nesse tratamento, é diminuir, num primeiro momento, os episódios de compulsão e não perder peso. Que elas vão muito com essa expectativa da perda de peso. E aí, na bulimia, eu trouxe aí o ciclo vicioso que elas muitas vezes se engajam aí, que é o ciclo restrição, compulsão, purgação. Por conta dessa restrição, muitas vezes é isso que leva ao episódio de compulsão, não aguentam ficar com